se aprofundando no melhor de Deus. Provérbios 20, verso 5 está escrito: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Os propósitos do coração do homem são águas o quê? Profundas. Irmão, sabe por que tem muita gente sofrendo? E sem saber qual o seu propósito, quais são os seus propósitos de vida. Sabe por que tem muita gente se arrastando, que vive murmurando, que vive reclamando, insatisfeito, dizendo que não é reconhecido, que não é valorizado, que de novo está caindo no mesmo problema, de novo estão me perseguindo, de novo estão me desprezando, de novo estão me explorando, de novo só vão querer extrair o melhor de mim e depois vão me dar as costas. Porque infelizmente essas pessoas não querem deixar de ser rasas. Nós só vamos descobrir verdadeiramente os nossos propósitos, aqueles que Deus nos criou para viver, se sairmos do raso, se decidirmos nos aprofundar. E aprofundar onde? Em que ou em quem? Primeiro em Deus, depois em si mesmo. Perceba que até quando vão questionar Jesus sobre o grande mandamento, Jesus fala: ame a Deus de todo o coração, profundidade, de toda a alma, profundidade, de todo entendimento, profundidade. Nos 3 níveis ele fala de intensidade e profundidade, no coração, na alma e no entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. A partir do momento em que eu me aprofundei em Deus, na minha alma, no meu coração e no meu entendimento, agora eu me amo muito, porque eu percebo que Deus habita em mim, eu percebo que Deus morreu numa cruz na pessoa do Filho, para me salvar, então eu valorizo quem eu sou, e a partir de então, eu consigo amar o meu próximo também com profundidade, sem sair da palavra. Quem está entendendo? Águas profundas e não águas rasas. Irmãos, meu Deus do céu, eu estou aqui doido para dar spoiler. Você já parou para pensar o que manteve José fiel ao sonho que Deus deu a ele durante tanto tempo? Os irmãos não reconheciam. Os irmãos não reconheceram que o sonho dele vinha de Deus, nem seu pai. Mas Faraó reconheceu que José era um homem cheio do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque quem não sonha, não valoriza quem sonha. Quem não tem propósito e projeto bem alinhado e bem definido, debocha, zomba, não acredita em quem tem sonho, projeto e propósito bem definido. Já Faraó é um homem que recebeu um sonho de Deus. Faraó é um homem que, de certa forma, foi alertado, ouviu Deus através de um sonho. E quando José diz: eu tive um sonho, quem também ouviu Deus sabe discernir. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ser aprovado por alguém que não ouviu a Deus. Ei, para com isso e ouça quem está ouvindo a Deus, porque é dali que vai vir direção para você viver seu sonho, seu projeto e seu propósito. Quem não ouviu Deus não vai entender para onde você está indo. Quem não ouviu Deus não vai entender como você resiste. Quem não ouviu Deus não entende e acha que você é trouxa, que você é besta, que você está sendo humilhado, que você está sendo deixado para trás. Fica tranquilo, só se aprofunde nos propósitos de Deus com você, porque Deus não deve nada a ninguém e tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Mas se aprofunde, sai do raso. Sabe, essas quartas-feiras serão um desafio na vida de muitos. Muita gente que está em casa devia estar aqui, porque foi raso, não foi firme em tomar uma decisão. E muita gente que está aqui hoje, se não for profundo, quarta que vem, vai por causa do raso. Uma aguinha, uma enxurrada, um probleminha aqui, outro ali vai tirar você. E isso é quando a gente vai fazer um curso. Isso é quando a gente vai começar a cuidar da saúde. Isso é quando a gente vai começar a mudar. Não, eu vou mudar meu relacionamento, meu jeito de tratar meu cônjuge, minha família, meu jeito de servir a Deus, meu jeito para trabalhar, em tudo. Enquanto a motivação for rasa, a gente não muda. Perceba que tem gente, irmão, que só vai cuidar da saúde quando o médico diz: você vai morrer. Não, pelo amor de Deus, eu vou cuidar da minha saúde então. Porque nunca se aprofundou na importância de viver saudável. Eu lembro que eu falei para um amigo que era muito intenso na obra, e eu também.
Mas Deus começou a ministrar o meu coração que eu precisava também me cuidar. Que não adiantava eu viver 5, 10 anos com uma intensidade absurda, desordenada. Não é intensidade, é aquela coisa desordenada, autodestrutiva. E deixar minha esposa viúva, meus filhos órfãos. E eu falei para esse amigo, eu falei, Deus quer te usar por muito tempo. E não te usar muito por pouco tempo. Deus quer te usar, ainda que menos um pouco, mas por muito tempo. A somatória vai ser maior do que Deus te usar bem pouquinho tempo, muito e acabou. Nós somos a geração imediatista, mais imediatista que já existiu. Irmãos, eu brigo com o aplicativo quando ele demora a me falar para onde que eu vou. Moro aqui ao lado da igreja, pertinho. Esses dias fui sair para ir para Curitiba. Descendo na garagem do prédio, eu já pus lá no Waze. Falei, deixa eu ver como é que está o trânsito. Era por volta de 6 da manhã. Falei, deixa eu ver se ele vai me mandar ir pelo Rodoanel, se ele vai me mandar cruzar São Paulo e tal, para pegar. Porque se o Rodoanel tiver algum problema, eu tenho que ir por dentro de São Paulo. Se não, mais provável é o Rodoanel. Mas Rodoanel, quando tem um acidente, alguma coisa, você pode ficar parado um dia inteiro lá. Uma vez eu a pastora Zé e a Sandrinha estávamos indo para o encontro de casais e ficamos acho umas 2 horas quase ali no Rodoanel. Então acionei o aplicativo e sai da garagem nada, ele está calculando. E eu estou ficando nervoso, porque está demorando muito fazer um cálculo. E eu já estou perdendo as contas da minha paciência. E virei a rua, parei o carro aqui na frente da igreja e falei, não é possível esse aplicativo porcaria que não funciona. Olha aí o tanto que eu já andei. Eu já saí da garagem de casa, já cheguei em frente à igreja e ele não funciona. Porque eu precisava saber a hora que eu pegasse a Anchieta. Pega o sentido São Paulo, o sentido Rodoanel. Nós estamos vivendo um tempo. Irmãos, agora o WhatsApp. Eu estou para falar. O pessoal que grava oração tem que gravar direto no grupo. Não é para ficar mandando gravada não. Porque aí se a gente precisar pôr num e-mail, a gente põe. Aí o pessoal manda gravada e a gente quer pôr num e-mail e não pode. Que agonia que dá. Que agora que você gosta de um e-mail, e já falaram que não é bom a gente adiantar para um e-mail 2 vezes, porque isso não faz bem. E eu estou me policiando, mas vira e mexe quando eu vejo, estou no dedinho lá, 1 e-mail, 2. E para algumas coisas isso funciona, tudo bem, não vai ter graves consequências, mas para outras coisas não dá certo. Nós estamos vivendo um tempo em que, se nós não discernirmos, e é disso que o texto está dizendo, se nós não discernirmos o que pode ser raso, rápido, e o que precisa ser profundo, intenso, nós não vamos viver nossos propósitos em Deus. Deus não te criou para propósitos rasos. Não se encontra ouro em lugar raso, não se encontra diamante em lugar raso, não se encontra pérola preciosa do lado de fora da ostra, nem em lugar raso. Tudo isso que tem valor se encontra em lugares profundos. Tem que dedicar, tem que cavar, tem que buscar. E eu e você somos as pessoas por quem Jesus morreu numa cruz. Nós não somos pessoas sem valor, então nosso propósito não será encontrado em lugares rasos, igreja. O problema nosso é esse, a gente pensa que é simples. Alguém fez sucesso nisso e eu também farei raso. Alguém deu certo fazendo assim, eu também vou dar certo fazendo assim. Irmão, o sapato que fica confortável no meu pé, não fica no seu. Nós precisamos nos aprofundar em Deus. Qual é o meu propósito em Deus? E os nossos pais nos ensinaram isso desde pequeno, a gente não entendeu. Quando nossos pais diziam, você não é o Joãozinho, você não é a Mariazinha, você não é todo mundo. Pai, mãe, mas todo mundo vai. E a gente ouvia, mas você não é todo mundo. E eles estavam nos preparando para não tentar viver de carona no propósito dos outros, porque vai dar ruim. Não é todo mundo que vai aguentar o que Daniel aguentou. Não é todo mundo que vai aguentar o que Sadraque, Mesaque e Abednego aguentaram. Não é todo mundo que vai ter a sabedoria de Salomão, porque também não tem a entrega de Salomão. Não é todo mundo que vai ter um coração como o de Davi, um coração arrependido. Não é um homem perfeito, mas pecou, foi lá e escancarou. Eu preciso da misericórdia, eu errei, sou responsável. Irmão, quem é você? Também poderia ser o título da mensagem hoje. Quem é você? Você acha que a resposta sobre quem você é está no raso ou no profundo? O problema nosso é que nós não lemos a Bíblia. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. A gente vive daquilo que não é propósito, é só desejo.
A gente troca propósito por prazer raso. Deus não me criou para comer todos os doces na mesma semana, mas se deixar, o meu Rogério superficial come. Deus me criou para dizer assim: Rogério, come um pouquinho de doce hoje, amanhã maneira, come menos, depois de amanhã, aí você come de novo, aí no outro dia. Irmão, quem está entendendo o que Deus está falando aqui com a gente? Profundo, mergulhe, se entregue. Olha o primeiro destaque da noite, põe para mim, primeiro destaque, por favor. Há propósitos em nossa vida que só conheceremos e desfrutaremos se nos aprofundarmos. Alguém quer conhecer os propósitos de Deus para a sua vida? Quer desfrutar? Você acredita que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como a Bíblia promete? Alguém acredita nisso? Você quer desfrutar dos propósitos de Deus para a sua vida? Então se aprofunde neles. Agora seja sincero, você quer ver só? Quem hoje, seja sincero, só por amostragem, para a gente ter uma noção. Quem hoje dedicou mais de 40 minutos na edificação pessoal, espiritual, de conhecimento psicológico, de profissional, de tudo? Pastor, eu apliquei mais de 40 minutos hoje em aprendizado, em leitura de algo que é da minha área profissional, algo bíblico, que me edifica em geral. Mais de 40 minutos, levanta a mão. Bacana, pode abaixar. Quem hoje passou mais de 40 minutos somando o dia todo em rede social, levanta a mão. Cuidado, que Jesus sabe a verdade. Aqueles 10 minutos de manhã, mais 10 perto do almoço, mais 10 isso aqui, mais 5 ali, mais 5 ali. Quem passou mais de 40 minutos em rede social? WhatsApp é rede social, para quem não sabe. Sabe qual que é a questão? É que a gente abre e vê uma matéria lá. Aconteceu tal coisa. A gente fica meia hora e se aprofunda. Irmãos, qual é a notícia do momento? É tal. A gente sabe tudo daquela notícia. Eu estou jogando para vocês? Tamo junto. A gente sabe tudo daquela notícia, mas a gente sabe muito pouco sobre nós mesmos. A gente sabe muito pouco sobre aquilo que Deus tem para desenvolver em nós e através de nós. A gente ainda investe muito tempo naquilo que não tem a ver com a nossa vida. E eu não estou falando contra entretenimento. A gente precisa ter. A gente só não pode se esquecer que mais importante do que o entretenimento é o desenvolvimento, é a edificação, é o conhecimento, é o crescimento, é o amadurecimento. Eu preciso, a Bíblia diz, quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, mas agora eu cresci, eu amadureci e deixei as coisas de menino imaturo para trás. Quem quer viver projetos de Deus com sabedoria, precisa amadurecer, não pode mais agir, reagir, planejar, projetar, igual fazia quando era menino ou adolescente. Quem está entendendo? Quem quer desfrutar o melhor de Deus, precisa se aprofundar naquilo que Deus diz que é importante. E Deus está dizendo que o propósito da sua vida e da minha vida não será encontrado no raso. É importante a gente mergulhar, é importante a gente se entregar mais, é importante a gente buscar mais. Sabe, põe para mim o segundo destaque. Eu já falei dele aqui, mas vou ler com vocês. O melhor e mais valioso não é encontrado no raso. Chega de ser o quê? Superficial. Tudo que há de melhor e de mais valioso não é encontrado no raso. Não é. Mas nós queremos resolver nossa vida no raso. Não, eu fiz uma oração 5 minutos, funciona, gente. Pelo amor de Deus, sou contra não. Oração de 10 segundos, funciona. Mas geralmente, ela funciona porque ela é regada de uma intimidade de 1 hora. Perceba que no ministério de Jesus, ele fazia bem diferente de nós. Nós, estou no pacote, estamos juntos. Traziam um enfermo. Nós vamos ver aqui de novo o caso de um que foi diferente, foi atípico. Mas traziam um enfermo. Quantas vezes você viu Jesus ficar orando um tempão por alguém para ser curado? Você vê isso na Bíblia com frequência? Não. Senhor, um leproso falou, se o Senhor quiser, pode me fazer limpo. Aí o que Jesus falou? Peraí, em nome do meu Senhor, meu Deus. Oh meu Deus, me ouve, Senhor. Jesus fez isso? Jesus falou assim, quero ser limpo. Pronto, o homem está curado. Alguém vai dizer, Deus, peraí. A Bíblia diz claramente que Jesus veio a esse mundo igual a gente. Deus não trapaceou. A única coisa foi que ele foi concebido sem pecado e não pecou.
Bacana. O restante, a Bíblia diz que tudo o que ele fez, ele nos deu autoridade para no nome dele fazermos igual. Não, alguém vai entender. Tudo que ele fez, ele nos deu poder e autoridade para no nome dele fazermos igual. Mas quem aqui já olhou para um leproso e disse: quero ser limpo? Quem aqui já olhou para um mudo e disse: Efatá, abre-te, abre seus lábios, abra? Jesus falou de forma muito simples. Sabe por quê? Porque você vai encontrar com frequência. E despedindo a multidão, subia ao monte e orava à parte. E chamava os seus discípulos. E despedindo a multidão, Jesus subia ao monte e orava. Sabe o que Jesus fazia? Ele gastava bastante tempo na intimidade. Porque quando ele estava diante de todo mundo, com uma palavra ele resolvia o problema. Sabe o que é isso aí? É aquela pessoa que é dedicada no que ela faz. É aquela pessoa que é aplicada naquilo que ela faz. Quando chega a hora de resolver, ela é rápida. Irmão, você já foi fazer uma prova que você não estudou? Eu creio que todo mundo já passou por isso, né? A gente enrola, olha para o lado, coça a cabeça e tal. E diz aqui, isso aqui. E na verdade você está olhando para tentar ver o que o outro escreveu ali, buscando cola. Sem vergonha. Mas o dia que a gente estudou e abre aquela prova, nossa, isso aqui eu já sei. Nossa, isso aqui eu também sei. Aqui. A gente já vai resolvendo rapidinho. Como é que anda a tua vida? Como é que você está fazendo as provas da sua vida? Como é que eu estou lidando com as provas da minha vida? Eu não vou encontrar o melhor de Deus em águas rasas. Eu não fui criado para ser um homem raso. Deus me criou para coisas maravilhosas que glorificam o nome dEle. E criou você também para isso. Mas precisa mergulhar. Aí, na quarta passada, por exemplo, eu falei, gente, eu vou fazer uma unção e fiz. E vou fazer outra hoje e tal. Aí um monte de gente fala, vai ter unção, então eu vou. Aí na outra quarta, não vai ter unção. E vai, na verdade, mas não vai ter unção, então eu não vou. Me perdoe. Mas gente que só se move porque vai ter algo diferente, porque vai ter um convidado diferente, porque vai ter um não sei o quê, ainda é gente rasa. E Deus está chamando para ser profundo. Toda vez que a Bíblia é aberta, toda vez que o nome de Jesus é anunciado, toda vez que nos reunimos no nome dEle, Ele está presente para fazer algo novo. Ele está presente para abençoar famílias, para restaurar lares, para curar enfermos. Deus não está olhando para um grupo de religiosos. Deus está procurando corações apaixonados, corações que se abrem para ouvir o que Ele tem a dizer e que reajam a Ele dizendo, Deus, eu quero ser salvo. Eu reconheço que Jesus morreu para me salvar e eu quero essa salvação. Eu quero conhecer mais de Deus. Sai do raso. Vamos lá para Marcos. A gente já volta em Provérbios, mas vamos para o Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, capítulo 8. Marcos 8. Será que Deus já está falando com alguém hoje aqui? Marcos capítulo 8. Irmãos, tem bênção que só vai acontecer, obras que só serão completas se a gente permanecer se aprofundando em Deus, no relacionamento com Ele. Verso 22, você me ouviu falar 2 semanas, eu ouvi falar mais uma. 22, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para onde? Para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via o quê? Alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. A visão desse homem, depois do primeiro toque de Jesus, é rasa ou profunda? Rasa. O primeiro toque de Jesus na vida desse homem produziu algo, mas não produziu tudo.
Nós estamos vivendo aquém, abaixo daquilo que é propósito de Deus para nós, porque nós ficamos tão empolgados com o primeiro toque, que nos tirou da cegueira e nos fez enxergar vultos, que nós não permanecemos com Jesus aprofundando o conhecimento, até discernir claramente. A Bíblia diz em Provérbios 25, que para conhecer esse propósito, a gente vai precisar ter discernimento. Para mergulhar nessas águas profundas, precisa de discernimento. O que é isso? Aplicação, dedicação, se debruçar sobre aquilo, permanecer, perseverar. Irmão, Deus quer nos levar para níveis mais profundos com Ele e conosco mesmo. Porque uma pessoa que não sabe qual o seu propósito de vida, não percebe que já está se realizando. Tem gente que já está se realizando e não percebeu e ainda é descontente da vida. Irmão, meu Deus do céu, eu tenho que segurar os spoilers, porque para quarta que vem eu vou falar disso. Tem gente que já está andando no meio do caminho, já está do meio para frente, da realização plena do seu propósito, só não enxergou isso ainda, e só não acelerou o processo, porque está murmurando, e deveria estar se aprofundando, ao invés de murmurar. Enquanto a gente murmura, a gente não constrói nada, a gente só destrói. Enquanto a gente se desespera, a gente não constrói nada, a gente só destrói. Mas quando a gente se aprofunda em Deus, nós começamos a avançar. Quem está entendendo? Esse homem ficou feliz. Eu imagino a alegria dele. Agora eu já estou enxergando. Enxerga perfeitamente? Não, mas para quem não via nada, vai. Como alguém já disse, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Já estou muito melhor do que estava antes. As coisas já melhoraram, Jesus. Mas ele estava diante de Jesus. E pelo menos eu creio que eu estou diante de Jesus hoje aqui. Então, eu creio que tem um segundo toque. Eu creio que tem obra completa. Eu creio que tem visão completa. Mas é para quem se aprofunda. O raso sairia correndo dali e diria assim: agora eu vou curtir minha vida. Mas aquele que se aprofunda, permanece diante de Jesus até que ele termine a boa obra que ele começou. Tem gente que veio para a igreja com o casamento destruído. Deus restaurou e a pessoa sumiu. Tem gente que veio para a igreja doente. Ficou curado. Sumiu. Tem gente que veio para a igreja porque estava passando necessidade, desempregado, desesperado. Deus abriu uma porta, a pessoa saiu daquela situação, sumiu. Tem gente que veio para a igreja porque se sentia abandonado, rejeitado, encalhado, esquecido. Deus deu um relacionamento, a pessoa ficou tão empolgada, sumiu. Raso, 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 raso e raso. Mas tem gente dizendo: se vai abrir a Bíblia, eu quero ler. Se vai falar a palavra, eu quero ouvir. Se vai orar, minha voz vai junto. Se vai adorar, sou o primeiro a dar glória. Eu estou dentro, Deus, eu quero me aprofundar, eu quero me entregar. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Sai do raso. No raso você enxerga. Eu não estou dizendo que não há visão no raso, mas não há visão do propósito. Só a visão daquilo que é temporário. Irmãos, eu já vivi procurando paliativos para me sentir feliz, realizado. Quem mais? Já que eu não estou conseguindo, ou não estou disposto a me dedicar, a pagar o preço, a me empenhar para viver o meu propósito, então eu vou me autossatisfazer de algumas formas, para que eu sinta algum conforto, alguma alegria, algum prazer. Mas aquilo não é verdadeiro. Isso é a pessoa que se droga. O prazer da droga vai embora. Isso é a pessoa que vive no adultério. Ela precisa de um caso, 2 casos, vários casos extraconjugais para sentir prazer, para se sentir valorizado, amado, desejado, sei lá o que. Mas aquilo vai embora. Isso é a pessoa viciada em jogo, e ela precisa jogar de novo para se satisfazer mais um pouquinho. Irmãos, e aí vai, a gente poderia passar aqui uma noite falando de tantas coisas superficiais que produzem prazer, satisfação, alegria, mas não fazem parte do nosso propósito, e por isso não se aprofundam em nós,
não nos sustentam, não nos mantêm. A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja. Estevão está sendo apedrejado e de repente estão praguejando ele, estão maldizendo ele, injustiçado, e no meio daquele monte de pedrada e sangue para um lado e coisa do outro, ele olha para o céu e vê Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui que Estevão viu Jesus. Jesus já morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos, assuntou aos céus, subiu aos céus e ninguém mais está vendo. Aí o Estevão perseguido, ai, a minha vida ficou difícil, estou sendo perseguido, estou sendo humilhado, injustiçado, agora estão me agredindo, agora disseram que vão me matar, e pedrada de cá de lá. Meu Deus, meu propósito é ser testemunha de Jesus, o que está acontecendo? E daqui a pouco Jesus, assentado à direita, olha para ele, e Estevão olha e diz assim: está valendo a pena, o meu Senhor me espera, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou testemunhando Cristo, eu estou enxergando o que tem preparado para mim é maior do que essa dor. Quem mergulha, quem sai do raso e mergulha nos propósitos de Deus para a sua vida, entende que aquilo que lhe espera em Deus é maior do que a renúncia, que a entrega e que a dor, e vai valer a pena. Paulo disse isso em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo isso mesmo, que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Põe para mim Romanos 8,18, por favor. Presta atenção nisso aqui, não estava no meu esboço, mas o Espírito Santo é lindo, 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 lindo. Oh Jesus, porque para mim tem por certo isso mesmo, que as aflições desse tempo presente, só por causa desse final, eu pedi para colocar, não são para comparar com a glória, com o quê? A glória que o quê? Agora leia aqui comigo. A glória que o quê? A glória que onde? Sabe o que Paulo está dizendo? No profundo de cada ser humano tem uma glória para ser revelada. Eu vou dizer de novo, Paulo está dizendo: no profundo de cada pessoa criada à imagem e semelhança de Deus tem uma glória a ser revelada. Deus colocou essa glória, não é para ser superficial não, meu irmão. É como águas profundas. Tem uma glória dentro de você que nem você sabe, nem você enxergou ainda. O dia que você enxergar, o dia que eu enxergar isso, nós vamos fazer igual a José: me prenderam, mas eu vou ser fiel a Deus. Me injustiçaram, mas eu vou ser fiel a Deus. Igual Estevão, estão me torturando, mas eu vou ser fiel a Deus. Igual Paulo, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Igual Daniel: rei, saiba que se Deus quiser entrar comigo e me salvar, salva. Se não quiser, Ele me leva para junto dele e está tudo bem. Porque há uma glória dentro de cada um desses homens, e eles entenderam. Deus nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Nos ajuda a enxergar a glória que tem dentro de nós para ser revelada. E essa glória não tem a ver com quem eu sou, mas com quem habita em mim. Tem a ver com quem me criou, a sua imagem e semelhança. E isso não é raso, isso não é qualquer coisa. Nós somos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Aí a gente começa a encarar a vida com outro olhar. A gente começa a olhar as dificuldades e dizer: isso aqui é pequeno perto do que Deus tem para a minha vida. Isso não vai me tirar da linha, isso não vai fazer eu deixar minha posição, isso não vai me corromper, isso não vai nem me seduzir, nem me abater, me desanimar. Eu vou permanecer, e como o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Continua iluminando, Deus, continua iluminando, que eu continuo aprofundando. Joga a luz, Deus, que eu vou cavar mais. Me dá a palavra e eu cavo mais, e eu vou até o fim, porque o Senhor está revelando a tua glória na minha vida. Irmãos, se parasse aqui, será que já teria valido a pena para alguém? Você sair da sua casa, vir direto do trabalho, seja lá o que for, o preço que você pagou. Aí Deus não é injusto, irmão, não é possível. Deus está vendo o preço que você está pagando para estar aqui. Tem recompensa para você, porque você está saindo do raso. Essa glória vai ser revelada em nós, mas enquanto a gente não cavar a fundo, ela não aparece. O que aparece? Nossa murmuração: minha vida é difícil, muita dívida, falaram mal de mim, muita maldade, é muita injustiça, é muito desprezo, é muita doença, é muito isso, é muito aquilo outro. Enquanto você não decidir cavar,
arrancar essa poeira, arrancar essa sujeira, arrancar esse jeito. Todo mundo aqui para ouvir verdade? Medíocre de viver. E medíocre não é uma palavra ofensiva, medíocre é na média. Todo mundo faz assim, todo mundo fala assim, todo mundo se comporta assim. Lembra que a gente já falou e vamos falar de novo? Eu sou imagem e semelhança de Deus, com propósitos específicos na minha vida, e você também. Cada um dentro do seu. Não importa se todo mundo fala mal, eu não vou falar. Não importa se todo mundo mente para se dar bem, eu não vou mentir. Não importa se todo mundo descabela, quebra tudo, faz o barraco, eu não sou todo mundo. Eu sou imagem e semelhança de Deus na terra. O que Jesus faria em meu lugar diante dessa situação? Como Jesus se comportaria? Como Deus agiria? Estevão é um retrato explícito disso. Apedrejado, ele olha para o céu e vê Jesus à direita do Pai, e os céus abertos, e ele rende o Espírito dele. Ele testemunha, ele pede: Senhor, não leve em consideração o pecado deles. Ele faz exatamente como Jesus. Sabe por quê? Porque cavando no profundo da sua alma, ele enxergou que ele foi criado para percorrer o mesmo caminho que o seu Senhor, e para dar testemunho que aqueles que servem a Jesus, ainda que passem por dores e aflição, terão os céus abertos, Jesus à direita esperando, e a grande recompensa eterna reservada para nós. Uma pedrada fica pequena quando o homem vê o céu, mas uma palavra dói quando a gente só enxerga a terra. Olha que forte isso. A gente se ofende muito com qualquer coisa aqui na terra, quando os nossos olhos não estão enxergando o céu. Quando pensamos que a nossa motivação de vida é rasa. Não, eu tenho que chegar e todo mundo aplaudir. Cheguei e não me aplaudiram. Nossa, eu vou ficar envergonhado naquele lugar. Pronto, a gente fica triste e não volta. Porque a gente diz assim: eu não fui criado para ir lá passar vergonha ou para ser desprezado. Mas Deus falou: Paulo para mim é um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele vai ser injustiçado, vai ser preso, e é o meu propósito com ele. Imagina se Paulo fica lamentando as suas prisões. Imagina se Paulo passa a vida dele escrevendo cartas de murmurações do apóstolo Paulo. Estaria na Bíblia? Como é que a tua vida e a minha vida está sendo registrada? Irmãos, você acha... quer ver só? Quem é que gostaria de chegar no céu com a fama no bom sentido, tá? De Paulo. Fiz muito, realmente fui uma bênção na terra. Glória a Deus. Quem gostaria de passar metade do que Paulo passou? É isso. Mas só passa pelo que Paulo passou, com o comportamento que Paulo teve, quem cava mais fundo. Paulo teve uma visão do céu. E Paulo entendeu que o propósito de Deus para ele era muito maior do que uma humilhaçãozinha aqui na terra. Isso não vai mexer com aquilo que é propósito de Deus na minha vida. Alguém já disse, é verdade. Sabe por que a gente se ofende tanto com o que falaram de nós, com quem tratou, quem convidou, quem não convidou, quem fez, não fez? Porque a gente está muito vivo na carne ainda, porque morto não se ofende, morto não levanta e vem tirar satisfação com ninguém. A gente precisa morrer para o mundo e viver para Deus. A gente precisa viver para a eternidade. A gente precisa aprofundar nossa conversão. A gente precisa aprofundar nossa libertação. A gente precisa aprofundar nosso nível de intimidade com Deus de tal maneira que não significa que essas coisas não nos ofendam, mas elas não são para comparar. O que Paulo escreveu aqui em Romanos 8:18 é muito perfeito. As aflições do tempo presente, temos aflições, teremos aflições. Jesus em João 16:33 falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo escreveu: as aflições do tempo presente não são para comparar. Elas são dolorosas, elas são duras, elas são difíceis, mas a glória que vai ser revelada em nós é muito maior do que tudo aquilo que a gente está enfrentando. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos nesses dias. Que os nossos projetos sejam: eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero que a glória de Deus seja anunciada através do meu testemunho aqui na terra. Volta lá no Marcos 8.
Presta atenção no que Jesus faz no verso 23. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Jesus chegou a Betsaida, e é importante só lembrar que nas 2 quartas anteriores eu falei sobre isso. Betsaida tinha sido amaldiçoada por Jesus, e Jesus mesmo assim passou por lá de novo. E quando Jesus chega em Betsaida, alguém vai dizer: mas agora então ele não vai operar milagres. Verdade. Perceba que no verso 23, Jesus tira aquele homem para fora da cidade. Jesus tira aquele homem para fora da aldeia antes de operar. O que nós vamos aprender com isso? Presta atenção. Jesus foi a Betsaida, mas 2 coisas ele fez, e a terceira a gente vai mergulhar um pouquinho mais. A primeira, põe aí para mim por favor. Tirou aquele homem Jesus curou aquele homem, mas antes fez o quê? Tirou da aldeia. Quer Jesus tocando sua vida? Sai de onde ele mandou você sair. Rompe com aquilo que ele mandou você romper. Enquanto você fica andando em círculos, enquanto você continuar voltando aos mesmos erros, às mesmas práticas, às mesmas alianças, ao mesmo temperamento, ao mesmo comportamento, você não vive seu milagre, continua cego achando que tem razão. Deixa Jesus tirar da aldeia. Qual que é a sua aldeia? Aquela era uma aldeia que não glorificou a Deus. Aquela era uma aldeia onde a comunhão daquela aldeia era maligna, era perversa. Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, se fossem realizados os mesmos milagres que foram feitos aí, de muito tempo eles teriam se convertido. O que é isso aí? Vocês são cheios de sinais, mas duros de coração. Vocês não se convertem. A comunhão de vocês não é boa. Pastor, como é que o senhor sabe que o problema lá era a comunhão? Porque Jesus tira um homem, um indivíduo, e cura do lado de fora. Jesus se nega a operar naquele território, naquela comunhão. E Deus me deu uma revelação tremenda sobre isso. Segunda coisa que Jesus fez ali: tocou aquele homem quantas vezes? 2 vezes. Há obras de Deus na nossa vida que vão demandar mais tempo, e a gente precisa continuar ao lado de Jesus. A gente não pode ser apressado em voltar para a aldeia, até porque Jesus nem quer que a gente volte para lá. O problema de Jesus não era com aquele homem. Presta atenção nisso. O problema de Jesus era com o ajuntamento de pecado que havia naquele lugar. E eu vou provar para você. Verso 25, põe para mim. Marcos 8, 25. Depois tornou a pôr-lhe a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a quem? A todos. Sua visão vai ser completa, vai ser profunda, não mais rasa. Se você permanecer ao lado de Jesus, deixá-lo tocar, quantas vezes for preciso. Remover de você o que precisa remover. Mas o verso 26. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na... Opa, peraí, esse homem não morava na aldeia? Só a irmã Elisângela? Esse homem morava na aldeia ou não? Não, porque Jesus mandou ele para a casa dele. Jesus mandou ele para a casa dele, quer dizer que a aldeia era um lugar que ele frequentava, não era um lugar que ele morava. O propósito de Deus com a vida daquele homem não tinha nada a ver com a aldeia. Foi ele que foi se embrenhar naquele lugar. Sabe o que está atrasando a obra de Deus na nossa vida? A gente entrar onde Deus não mandou a gente entrar. A gente se cercar de gente, de comportamentos, de alianças que Deus nunca mandou fazerem parte da nossa vida. Jesus fala assim: vai para a tua casa, mas não volta mais para aquela aldeia. Quando Jesus me libertou, não servia mais eu ir nas mesmas baladas, nos mesmos bares, nas mesmas bagunças. Hoje eu posso ir naqueles lugares e testemunhar Cristo, sem me corromper, sem cair no pecado, porque hoje eu conheço um pouquinho mais a fundo o meu propósito em Deus. Mas naquela época eu não tinha profundidade, qualquer vento iria me derrubar. Quem está entendendo? O que nos mantém de pé é o quão profundas estão nossas raízes. E tem hora que Jesus diz assim: você não tem raiz para aguentar esse vendaval, sai daí. Mas a pessoa insiste, numa sociedade, numa aliança, numa parceria,
numa amizade, que ela não tem estrutura para continuar dizendo não, e daqui a pouco ela vai ceder ao pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado continua sendo o mesmo, não importa se tem igreja dizendo, pode ficar, não tem problema, dá nada, uhul, porque tem. De vez em quando eu atendo algumas pessoas dizendo, pastor, Deus deu uma direção, eu vou sair. E você vai descobrir por que vai sair. Não, é porque a pessoa estava ouvindo umas palavras que ela não gostava de ouvir, porque ela queria uma vida mais flex. E aí ela vai num lugar e alguém para receber, a gente recebe muito bem. A gente não sabe o que aconteceu com a vida da pessoa, só que ela está sempre sendo recebida. Sempre sendo recebida. Às vezes alguém que está aqui e chega e fala, ei, pastor, eu estou com a minha vida toda torta. Não, meu irmão, mas você ouvir a palavra e a palavra vai te transformar. A gente recebe do mesmo jeito, eu não estou falando mal de outra igreja não. Mas quando a gente recebe, aí passou 1 mês, 2 meses, 6 meses, falou, ô irmã Rafaela, você já está com a gente um tempo, você continua nos mesmos problemas. Ô minha irmã, está na hora de tomar uma posição. Igual eu falei para ela, o negócio da habilitação, deu uma palavra, e ela foi tomar uma posição. Mas logo que a pessoa chega, você ainda não conhece. Aí tem gente que fica pingando de igreja em igreja, por quê? Porque vai ser tratado como alguém que está chegando. Quem está entendendo o que eu estou falando? E vai ficar só no rasinho. A hora que o pastor, que a pastora, que os líderes, que o pessoal daquela igreja começar a tratar da profundidade, a pessoa espana e pula para outro canto. Isso é na igreja, isso é na família, isso é no casamento, isso é no trabalho, isso é em todo nível de relacionamento. Estou falando alguma mentira? Eu vi um monte de gente rindo. Gente, vocês já viram isso acontecer na vida um monte de vezes? Um monte de vezes. Às vezes a gente tem uma amizade boa, de Deus, e aquela amizade dura até que aquela pessoa fala uma verdade que a gente não quer que ninguém diga pra gente. Aí a gente rompe com aquela amizade e procura outra amizade que só vai massagear o nosso ego. Ainda bem que esse homem ficou com Jesus. Ainda bem que esse homem ficou para ouvir tudo que Jesus tinha a dizer. Glória a Deus que você está aqui hoje para ouvir mais um pouquinho do que Jesus tem a dizer. Sai da aldeia, não volta para lá. Jesus tira o homem de lá, cura ele do lado de fora e diz, não volta para lá. Por que Jesus não curou de uma vez? Porque talvez no primeiro toque, se o homem já é curado, ele volta correndo lá para dentro. Então tem processos que vão demorar mais na minha e na sua vida, que é para estabelecer a nossa firmeza e a nossa aliança com Deus. É para aprofundar a nossa essência em Deus. Quem está entendendo? Para a gente poder receber o segundo comando. Qual que é o segundo comando? Não volta para lá. Senão vai ficar pior. Não volta para lá, porque aí o bicho vai pegar. Porque agora você está consciente. O que a gente aprende? E a terceira coisa, Jesus não se nega a operar na vida de alguém que estivesse em Betsaida. Mas primeiro, tirou para fora da aldeia. Segundo, tocou 2 vezes. Terceiro, põe o terceiro aí para mim, por favor. O problema de Jesus não era... Não, já pulou aí. O mandou não voltar para lá, comeu bola, por quê? Não tem problema não. Tinha a terceira tela, que é o mandou não voltar para lá. E tem hora que entrou. Jesus mandou ele não voltar para lá. O pessoal lá em cima está tentando me derrubar. Jesus mandou ele não voltar. Ei, tem nada lá para você. Quais são as orientações que Jesus já te deu? E que às vezes você e eu estamos insistindo em teimar. A gente só vai se aprofundar quando a gente decidir crer em Jesus. Voltar àquela pureza, aquele amor de dizer, Jesus, ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba o porquê, ainda que isso doa em mim, na minha alma, na minha essência, no que eu acho que é a minha essência, na minha estrutura física, emocional, psicológica, familiar, financeira, eu vou obedecer o que o Senhor está falando, eu vou ser quem o Senhor mandou eu ser. Mas não, a gente fala assim, sabe o que é, Jesus? Eu não posso perdoar enquanto aquela pessoa... Não, eu preciso ver aquela pessoa sofrer. Quando eu ver ela esfolada na vida, eu fico com dó e eu perdoo. Enquanto isso, não adianta, eu quero ver sangue. Eu não consigo. Jesus, não adianta só falar para mim que eu tenho que dar palavras boas. Eu quero mandar para os 5º, 6º, 7º, 8º dos infernos. Aí depois que a pessoa estiver bem lascada, eu fico com dó. E aí eu restauro o meu cristianismo e começo a desejar o bem de quem se lascou. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair numa vida religiosa, onde a gente só obedece a Jesus se não ofende nosso temperamento, nossa personalidade, nosso bolso. Jesus mandou fazer, eu vou fazer, se não ofender.
se não ofende a nossa vaidade. Obedeça a Jesus, não volta para onde Ele mandou você não voltar. Agora sim pode colocar para mim, o problema de Jesus não era com indivíduos daquele lugar, mas com a comunhão maligna. Eu provo para você, e Deus me falou isso quando eu estava meditando essa palavra ontem. Ananias e Safira mentiram a Deus, foi ou não foi? Foi ou não foi? E morreram, não foi? Morreram juntos? Não morreram juntos? Por quê? Presta bem atenção, Ananias vem e mente. Ananias, porque você mentiu, não aos homens, mas a Deus. Tudo que tem é teu, você não precisava. Agora, você vendeu a propriedade, diz que está dando tudo, mas você está mentindo a Deus, você está tentando enganar a Deus. Você vai morrer, Ananias. É tudo teu, você não era obrigado, você podia dar só uma parte ou não dar nada. Mas não vem mentir para Deus não. Porque ainda que a morte física não aconteça, a espiritual vai acontecendo. Caiu duro Ananias. Mas na hora que Ananias caiu duro ali, a Safira estava em outro lugar, estava no meio do caminho vindo, esperando, dando um tempo na esquina, terminando de verificar as lojinhas onde ela queria comprar alguma coisa. E ela caiu morta lá longe? Não, sabe por quê? Porque a mesma oportunidade que esse homem teve fora da aldeia, a Safira também teve. Quando ela chega, Safira, a pergunta é a mesma. Safira apareceu. Presta atenção que Pedro não diz assim, ó, Ananias, porque você mentiu, se juntou com sua mulher para mentir, você vai cair morto aqui, tua mulher vai cair morta onde ela estiver. Não foi. Quando Safira entrou, Pedro olhou e falou, mulher maligna, morre agora. Não foi. Safira, me conta a história. Contou. Ela não quis largar aquela comunhão maligna, caiu morta. Em Babel, os homens estão construindo uma torre para afrontar Deus. Deus desce e bagunça, porque aquela comunhão é maligna. Irmãos, o problema de Deus não é com o ser humano, é com a aliança que o diabo tenta colocar. É com aquilo que a gente se junta. A gente se junta para o pior, a gente se junta para falar mal, a gente se junta para julgar mal, a gente se junta para derrubar os outros, para pecar. E aí Deus desce e diz assim, isso não vai construir, isso não vai edificar, isso não vai adiante, isso não vai avançar, isso não vai progredir. Quem está entendendo? O problema de Deus não era com cada morador de Betsaida. O problema de Deus, a queixa de Deus, é que mesmo com os sinais na cidade, o povo de coração duro se uniu para o pior. A gente se orgulha de levantar a bandeira da comunhão para o melhor ou para o pior? Para o santo ou para o profano? Para aquilo que glorifica a Deus ou para aquilo que exalta o nosso eu? Hoje é dia de decisão. Vamos glorificar a Deus. O problema de Jesus era aquela comunhão maligna. Jesus mostra e deixa claro ali que Ele não tem problema nenhum em curar, libertar, salvar, restaurar alguém de dentro da aldeia. Desde que esse alguém decida ouvir Jesus até o fim e sair daquele lugar. Mudança de território, mudança de influência, mudança de temperamento, mudança de cenário, mudança visual, o que você vai ver, o que você vai ouvir, o que você vai falar. Deus está fazendo coisas novas. Aprofunde-se em Deus para enxergar, para ver, para ouvir aquilo que Deus tem de novidade para a tua vida. Alguém crê nisso? Irmãos, as obras que Deus quer fazer são grandes, mas se a nossa visão for pequena, não vai dar certo. Deus quer nos levar a níveis que a gente ainda não entrou, mas para isso a gente precisa crescer, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa se abrir e entrar, viver novos territórios. Perceba que o primeiro toque de Jesus naquele homem melhora a situação dele, mas não completa a boa obra. É preciso continuar com Jesus, é preciso permanecer em Jesus, é preciso não ensoberbecer e exaltar o coração dizendo, eu já sei, eu decido, é o meu jeito, não, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Quando o Senhor mandar levantar, levanto. Quando o Senhor mandar sentar, eu sento. Importa que eu quero me aprofundar na intimidade com Cristo. Aquele homem só teve a sua cura completa quando ele saiu do raso. O raso foi o primeiro toque de Jesus. E nós estamos falando de Jesus. Tem gente que tem uma vida fantástica, de propósitos maravilhosos para glorificar a Deus pela frente. Mas você precisa restaurar aquela pureza do primeiro amor, restaurar aquela intimidade do primeiro amor,
de permitir que Jesus toque e mude o que Ele quiser mudar. Quem está entendendo? Senhor, eu quero voltar, como Jesus pegou uma criança e pôs no meio. Sábado lá na comunidade do Baronesa, eu peguei 2 crianças para dar esse exemplo. Jesus falou, olha, quem quiser o meu reino precisa ser como um pequenino desses, precisa me ouvir, precisa se sujeitar. A gente precisa voltar a dizer, Jesus, eu quero ser como criança, eu quero te ouvir, te amar, te adorar, te seguir, te servir. Eu quero permanecer contigo até o fim. Quem está entendendo? Enquanto a gente acha que já sabe decidir sozinho, enquanto a gente acha que a gente é bom o bastante, a gente para de se aprofundar. Não, eu não preciso estudar tanto. Quem aqui já falou, filho, vai estudar? Não, já tô craque. Aí depois você vai falar, e como é que foi na prova? Acho que eu tirei um 6, um 7, a média. Filho, mas você falou que sabia tudo. Aí quando vem a nota é 4, 5. Alguém? Já fez, já viveu e já viu. Porque a gente às vezes é resistente a ser dirigido. Jesus é a melhor pessoa para dirigir eu e você. O Espírito Santo quer nos conduzir. A Bíblia diz que Ele nos guia em toda a verdade. Deixa o Espírito Santo dirigir você. Deixa Deus guiar você. Olha, mais um destaque aqui. Põe aí. A obra será extraordinária e completa ao nos abrirmos a quantos? Todos os toques de Deus onde? Em nossa vida. Volta lá no Provérbios 20, verso 5, para a gente encerrar e orar. Volta lá no Provérbios 20, verso 5. Ou melhor, volta rapidinho, eu vou ler 2 textos. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Não, é NVI. Eu li na NVI. Os propósitos do coração do homem são como águas profundas, mas quem tem discernimento os traz a discernimento, aplicação. Discernimento não tem a ver com dar uma olhadinha. Quarta que vem eu vou falar um pouquinho mais de discernimento e de propósito. Nós vamos nos aprofundar nessa palavra, especialmente nessa parte no tocante a discernimento. É aquele empenho, aquela dedicação, é mais. Para quê? Para encontrar esses propósitos, que são águas profundas. Agora olha um propósito que Deus colocou no coração de todo homem, e a gente termina lendo esse texto e com mais um destaque. Eclesiastes 3:11, por favor. Põe para mim, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, vou ler na NVI. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Aí tem um ponto e vírgula. Aí tem uma pausa. Está dizendo assim, olha, Deus fez tudo apropriado, tudo certinho, tudo alinhado, tudo no tempo certo, do jeito certo, tudo para funcionar. Irmãos, perceba, quando a gente é criança, o que a gente mais quer? Ser? Não, vocês foram as crianças diferentes, porque eu queria ser adulto. Quero crescer, ninguém vai mandar em mim. Quero crescer, eu vou dormir a hora que eu quiser, ninguém vai mandar ir dormir. Quero crescer, eu vou comer o Danone que eu quiser. Porque enquanto criança eu não pagava. Agora que a gente paga, fala, não, come semana que vem. Mas enquanto criança a gente quer ser adulto, mas depois de adulto a gente olha para as crianças. Irmão, é comum chegar uma criança e falar, tempo bom, hein? Tem conta para pagar, tem problema para lidar. É só trocar a fralda, ou é só estudar, oh maravilha. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Sabe qual é o nosso problema? Por não aprofundar o conhecimento, a gente está sempre ou saudoso do que passou, ou ansioso pelo que não chegou. A gente está sempre sendo empurrado para fora do nosso tempo. Mas em nome de Jesus nós vamos nos aprofundar para viver o nosso tempo chamado hoje. O que Deus tem para mim hoje eu quero. A vontade de Deus para mim hoje, mesmo que não seja aos meus olhos o melhor, é boa, é agradável e é perfeita. Isso me faz lembrar de uma mensagem que o apóstolo até ministrou aqui. O melhor de Deus para José em cada momento. Deus mostrava o melhor dele para cada tempo.
Domingo, quarta que vem eu falo disso. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Para de tentar viver fora do tempo. Para de tentar viver, quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Aí a gente diz que vai ser feliz quando fizer uma viagem. Aí faz aquela viagem. Não, agora eu vou ser feliz quando eu casar. Aí casou, não, eu vou ser feliz agora quando eu tiver 3 filhos. Não, eu vou ser feliz quando eu formar. Não, eu vou ser feliz quando eu comprar. Eu vou ser... E nunca feliz. E não percebe que a felicidade, na verdade, é a jornada, é o caminho. Ou então fica assim, não, porque no passado eu era feliz, porque no passado eu era feliz, agora, não, porque no passado, ou então é assim, tudo que eu sofri, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu passei, ei, desperta, vem para a tua realidade, você está vivendo hoje nós estamos vivendo apropriadamente, o melhor de Deus para nós hoje é estarmos aqui. Fez tudo apropriado, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, o desejo pelo reino dos céus. Aí vem ponto e vírgula, aquela respirada. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Que em nome de Jesus nossos olhos se abram, que em nome de Jesus a gente se aprofunde, que a gente saia das águas rasas, entre nas águas profundas e viva o melhor de Deus. Põe o último destaque aí para mim, por favor. Precisamos cavar dentro de nós. O problema nosso é que a gente projeta os outros. São vocês que não correspondem à minha expectativa, vocês que não me fazem feliz, vocês que não pensam em mim, vocês que não lembram de mim, vocês, é sempre os outros. Mas a Bíblia está dizendo que é no interior do homem que está a resposta. Para de terceirizar suas frustrações. Não estou dizendo que ninguém afeta a nossa vida, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que a Bíblia diz que nós é que decidimos o quanto a gente vai se expor às influências externas. Quem está entendendo? Precisamos cavar dentro de nós, absorver conhecimento para adquirir discernimento sobre os nossos propósitos de vida em Deus. Que essa semana cada um mergulhe mais em Deus e busque mais. Eu quero crescer, eu quero aprender e quero viver os melhores propósitos de Deus para a minha vida em nome de Jesus. Só quem crê diz amém?